Irmãos e irmãs, vamos nos debruçar primeiro na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Aqui fala sobre a liberdade. A liberdade é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então aqui nós estamos falando de algo que todos nós, que todo ser humano anseia. Pode ser em qualquer lugar, crendo ou não crendo. Se você quer perguntar para uma pessoa, olha, você quer ser livre, você quer ter liberdade? Todos vão dizer sim, todos querem a liberdade. Mas agora nós queremos ver a liberdade que Cristo nos libertou. Então não é qualquer coisa essa liberdade. A liberdade que Cristo nos libertou, Ele que nos liberta. E São Paulo vai então agora fazendo toda uma meditação sobre, naquela época havia uma tendência daqueles judeus que vinham, quer dizer, os judeus, eles que observavam, todos, até fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, eles ainda queriam trazer certas práticas judaicas, e até dizendo que, olha, se vocês não se circuncidarem, não pode, para pertencer, para entrar agora para a igreja, você precisa também se circuncidar, senão não vale. Então São Paulo começa a fazer toda uma reflexão sobre isso, sobre a realidade da fé e a realidade da lei. Então aqui ele vai mostrando que agora em Cristo não é mais essa prática que conta, não é mais ser judeu que conta, não é eu ter nascido judeu que agora pertenço à família de Deus, não é. A minha entrada, a minha relação com Deus se dá a partir da fé. A fé, a minha adesão a Cristo Jesus e reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Claro, isso agora também tem, claro, através do sacramento do batismo, quando a gente entra, recebe esse sacramento, nós temos agora o selo de Deus. Mas é preciso também que esse meu batismo, ele se torne efetivo. E de fato eu preciso também, conscientemente, livremente, aderir a Cristo, reconhecê-lo como Senhor. Então, é a fé em Cristo Jesus. Não interessa agora mais se eu era muçulmano, se eu era de outra religião, se eu era isso, se eu era aquilo, antes disso. Agora, no momento que eu faço esse encontro pessoal com Cristo, pela fé, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e procuro colocar em prática aquilo que Ele me ensina, esse é o ponto de virada. É isso que vai realmente fazer com que eu comece a pertencer a Cristo. E claro, se não sou batizado, então assumir essa fé através, recebendo o sacramento do batismo, colocando em prática todo o ensinamento de Cristo. Então, a síntese está aqui. Então, é pela fé em Cristo Jesus que vamos alcançar a salvação. E essa fé, ela tem um sinal. São Paulo diz assim, olha, quanto a nós, que nos deixemos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor nenhum. Ou seja, a nossa fé, qual é a minha fé em Jesus? Como é que eu percebo essa adesão a Cristo Jesus na minha vida? Pela caridade. Ou seja, pelo amor da maneira que eu amo a pessoa, e isso remete à minha relação com Deus. Ou seja, o que vale para Deus agora é a fé que age pelo amor. Ou seja, esse meu amor a Deus, esse meu amor ao irmão, que um amor que procura ser semelhante ao amor que Jesus tem por mim. Essa é a minha identidade. Isso é um sinal de conversão.
Isso é sinal de pertença a Cristo, quando a minha vida, no meu testemunho, de fato, é um testemunho de fé, que se transforma pela ação em caridade. Que quem permanece no amor, permanece com Deus. Jesus diz: nisto vos conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o que conta é isso, não é agora então eu cumprir coisas. Isso é um grande risco para a liberdade cristã. Porque a liberdade é de fato viver em comunhão com Deus. É viver na graça de Deus. É Deus que me liberta. Então eu preciso de fato, se eu quero ser livre, é na comunhão com Deus e procurando viver na graça de Deus. Nessa liberdade, nessa generosidade que Cristo me dá. Então, onde sou amado livremente por Ele, procuro amá-lo livremente também, me comprometo com Ele livremente. É assim que se dá a verdadeira liberdade. E o meu compromisso é me manter nessa graça. Não é cumprir coisas. E isso que é o risco. E isso engana muitas vezes a gente. Jesus já corrige lá o fariseu. Não adianta limpar as coisas por fora e tal com o coração no pecado. Não adianta nada. Antes dele cumprir todos aqueles ritos de pureza, se o coração dele está impuro pelo pecado, não adianta. Então eu preciso que o meu coração esteja em estado de graça. De fato, eu procure estar atento ao que o meu Senhor deseja de mim, naquele momento. Claro, vamos procurar viver os mandamentos, fazer aquilo que é certo, mas eu preciso estar em comunhão, o meu coração precisa buscar comunhão com o Senhor. Lembrar aquela atitude, né? Marta e Maria, né? Maria aos pés do Senhor, para quê? Para escutá-lo. Essa é a atitude correta do discípulo. Se eu quero ter a verdadeira liberdade, eu preciso estar essa consciência, eu preciso estar aos pés de Jesus, escutá-lo. Ele precisa ser o centro da minha vida. Então, nessa relação, eu procuro, a minha preocupação é estar em comunhão com essa graça que Deus me oferece. Não fazer aquilo que eu acho. Ou então eu começar a botar 1000 coisas, achar que eu tenho que... é cumprindo essas coisas que eu vou ganhar o céu. Colocando a minha força no cumprimento e não na graça. Esquecendo de quem me salva é Deus. Eu não me salvo sozinho. Não é cumprindo coisas, né, e querendo provar para Deus que Ele tem que me salvar. Não é isso. Ele quer me salvar. E a salvação é uma graça. E por mais que a gente faça as coisas certas, sempre é uma obra da misericórdia de Deus. Porque ela nos acompanha também na nossa resposta, na nossa colaboração, enfim. Se Deus não nos sustenta, nada é feito. Então, a vida cristã, ela se dá nessa liberdade que provém dessa adesão da fé, do meu amor a Deus, livremente. E a minha identidade cristã justamente é essa, quando pela minha fé em Cristo, que me leva a amar verdadeiramente as pessoas, e não em cumprir coisas. Ou seja, esse amor a Deus, que me faz ser atento à sua graça, em comunhão com Ele, e essa prática, aonde eu vou, de fato, não amar apenas com palavras, mas amar com o meu testemunho, concretamente, fazendo aquilo que Deus pede que eu faça naquele momento. E não apenas uma coisa para que os outros vejam que eu fiz, ou que seja um cumprimento de coisas que eu mesmo determinei, né? Porque às vezes a gente se apega a isso. Né? De repente a pessoa começa a se apegar a longos, porque eu faço... Lembra que a história do fariseu e do publicano, né? Que foram rezar, aquela história? Lembra do fariseu, o que ele dizia? Senhor, eu te agradeço, né, porque eu não sou como os outros homens. Eu faço jejum, eu dou o meu dízimo,
eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como aquele publicano lá no fundo lá do templo, lá, aquele pecador miserável, eu sou um cara exemplar, eu faço coisas maravilhosas, eu sou perfeito. Por quê? Porque a pessoa está centrada no quê? No que ela cumpre. Ela se garante diante de Deus porque é aquilo que ela cumpriu. E não é isso. Não é porque a gente cumpre, é como a gente cumpre, é como nós fazemos as coisas. Tá? O meu coração precisa estar em comunhão com Deus. E seja por amor a Deus e amor ao meu próximo. Aí então sim, aquele cumprimento, aquele que faço, que devo fazer, tem sentido. Porque senão Deus nem o aceita. Você lembra quando Jesus diz, olha, se você vem trazer a sua oferta diante do altar, e está de mal com seu irmão, o que tem que fazer com a oferta? Deixa ali. Deus não quer oferta. De quem está magoado, com ódio do irmão. Não, pode deixar a tua oferta aí, primeiro vai lá, e vai se reconciliar com o teu irmão primeiro. Ou seja, veja, a fé que age pela caridade. Ou seja, primeiro você vai amar o teu irmão, depois você faz a oferta. Aí ela é bem aceita. Senão, as coisas externas só para Deus, não adianta. Não adianta eu lá cumprir uma coisa se o meu coração está longe dele. Então aqui está esse ensinamento que Deus nos dá hoje. Então a nossa preocupação é o quê? Viver na graça de Deus. Isso que a gente tem que estar atento. Não cumprir coisas, mas que o nosso coração esteja em comunhão com Jesus. Aquilo que Ele nos pede, e amá-lo com o nosso coração, e amar o nosso irmão na hora que Ele nos mostra que devemos fazer. É isso que devemos nos preocupar. No mais, não é cumprimento de coisas que vão simplesmente nos levar para o céu, mas esse coração que está em comunhão com Deus, que no dia a dia procura ter essa fé, uma fé que age pela caridade. Isso que vale para Deus. No mais, então vamos refletir sobre isso. Tem tantas coisas importantes sobre esse texto. Até se quiserem ler, é da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6. É interessante meditar isso, porque isso afeta diretamente a nossa vivência de fé. Como nós vivemos a nossa fé cristã. Então vamos agora, no momento de silêncio, então, fechar os nossos olhos, acolher no nosso coração a palavra de Deus, para que ela também venha nos tornar verdadeiramente livres no Senhor.